Presidente, primeiro, eu confesso que saio aqui desta reunião um pouco decepcionado, até o momento. Por uma questão muito simples. O ministro Paulo Guedes é tratado pela mídia como a bala que matou Kennedy, ou o último Gatorade do deserto. É o único brasileiro que sabe sobre previdência nesse país. Pensei que teria aqui hoje uma apresentação técnica. Ele fala que não é político, evidente, não tem uma filiação partidária. Não precisa ter filiação partidária. As pessoas têm visão de mundo. Ele tem lado. O lado dele, desde 80, no governo autoritário do Pinochet, é o lado da direita, é o lado do sistema financeiro. Ele tem lado bem definido. Ele não precisa ter filiação partidária. E participa de um governo ultraliberal. E o ministro também é ultraliberal. O problema é que essa opção ultraliberal, ministro Paulo Guedes, não deu certo em lugar nenhum do mundo para retirar economias estagnadas do buraco. O maior representante ultraliberal que ganhou as últimas eleições, o senhor Macron, na França, vive há 18 semanas de manifestações. Já fez uma revisão, está falando até do novo capitalismo. Inclusive influenciado por um escritor, deve ser o Paul Collier, que é um francês, que acho que Vossa Excelência também já leu, porque várias falas do senhor em entrevistas tem muito do livro O Futuro do Capitalismo, do Paul Collier. O que eu quero aqui dizer que é um absurdo tirar 1 trilhão de uma economia em 10 anos. O que o Brasil precisa é colocar 1 trilhão na economia, não nos próximos 10 anos, nos próximos 4 anos. Mas é um absurdo maior, ministro. Se eu tirar desse 1 trilhão e 100 bilhões, 900 bilhões dos mais pobres, do regime geral da Previdência. Usa um discurso contra privilégios, mas mete a mão no bolso dos mais pobres. Por que o senhor não colocou aqui uma planilha? A turma do PowerPoint gosta dessa apresentação assim. Coloca quanto que vão perder os trabalhadores rurais de 55 para 60 anos. Alguns bilhões. Coloca aí de 65 para 70 anos, alguns bilhões. Coloca os educadores, as mulheres, 50 para 60, as viúvas. O senhor é mais perverso que o Fernando Henrique Cardoso, ministro. O senhor passa um fator previdenciário de 25% para 40%. Alguém aqui já leu a forma de cálculo de 80% da média aritmética que o ministro propõe para o regime geral da Previdência? É mais ou menos assim. Se o salário do trabalhador foi R$3.000, isso é comprovado. Uma média de 80%, ele vai ganhar 60%. Aí ele faz, na idade de 65 anos e no tempo de contribuição de 20, o direito de ter 60. Porque para ter 100, ele tem que fazer 110 pontos. Então, 3.000, 60, 1.800. 60 de 1.800, talvez um trabalhador. Esse é o privilegiado do Brasil, ministro, que ganha R$3.000 e o senhor quer entregar para ele R$950. E se aplicar mais o reduto, se ele morrer, coitado, se ele falecer, vai entregar para a viúva dele R$450, 50%. Então seja verdadeiro, ministro. Não falta que a verdade nessa comissão. O senhor mentiu quando deu os dados da Seguridade Social. E vou dizer aqui, e vou explicar. O senhor falou que era 700 bilhões que gastou a Previdência. Quem gastou 700 bilhões foi a Seguridade Social. A Seguridade Social tem o Bolsa Família. Pessoal, a palavra está com o deputado. Peço apenas questão de respeito ao nosso convidado. Da mesma maneira que exigirei respeito do ministro para com os senhores. Não existe, nesse momento, a parte e nem questão de ordem. A fala está assegurada ao deputado Reginaldo Lopes. Vou explicar Deputado Reginaldo por que ele faltou com a verdade dos 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais é da Seguridade Social. Lá está todas as despesas, todas. Bolsa Família, assistência, o Sistema Único de Saúde e os aposentados. Quando os liberais querem falar que ela é deficitária, usa a conta geral da Seguridade Social, mas não usa as receitas. Não trabalha com a verdade sobre as receitas. Porque o governo do Temer, que é uma continuidade na linha ideológica do Bolsonaro, passou de 20% da DRU para 30%. Isso significa que os governos metem a mão em 210 bilhões da Seguridade Social. Eu até faço uma crítica que o PT também fez, antes que o ministro vai me atacar sobre o PT. Fez o Lula, fez a Dilma, fez o Fernando Henrique Cardoso, 20%. Passaram para 30%. Passaram para 30%. Então vamos trabalhar com a verdade. Se é um debate técnico, vamos trabalhar com a verdade. Eu proponho ao ministro
fazer uma capitalização da Previdência. Mas o inverso que ele está propondo. Ele está propondo uma capitalização para entregar dos pobres 1 trilhão para o banqueiro, para financiar depois o Estado a complementação da Previdência. Eu proponho o contrário. Vamos fazer uma capitalização para o modelo de repartição e vamos arrumar isso 1 trilhão para colocar, não precisa de 10 anos, não, em 4 anos, nos dividendos e lucro, 15%, dá 500 bilhões em 10 anos, nas renúncias fiscais, que o meu governo cedeu também, deu muita renúncia, de 300 bilhões, e mais um monte aí de sonegadores, de vários outros impostos sobre grandes fortunas, herança. Deputado, para concluir 10 segundos, para que a gente possa mudar. Arrumar 1 trilhão, tirando dos mais ricos e botando na conta de repartição para atender os mais pobres. Isso é opção política, é um modelo de país. Nós não queremos virar um Chile e nem uma Venezuela de direita. Deputados, apenas para que haja